Pronto. Muito bom dia então. Vamos dar início aqui a mais um webinar sobre o tema dos canídeos. Portanto, ainda há muitas pessoas, muitos funcionários das autarquias que estão a entrar, portanto aqui a fazer um compasso de espera. Mas neste webinar vamos falar aqui acerca do enquadramento legal e do licenciamento dos animais de companhia, nomeadamente os cães, porque são os únicos que são licenciados, pelo menos de acordo com a legislação, embora a autarquia possa ter um regulamento próprio e possa licenciar outros animais de companhia. Portanto, vamos falar aqui só muito rapidamente, muito sucintamente, nas regras deste webinar. O webinar é um seminário online, basicamente, portanto é um estrangeirismo que nós importamos e as regras são: o webinar tem à volta de 30 a 40 minutos, no final há algumas ferramentas do Zoom em baixo, que são o chat, onde podem colocar as vossas questões. Portanto, depois de fazermos a apresentação de 30 a 40 minutos, podem colocar as questões pelo chat, ou então, se forem à opçãozinha dos participantes, em baixo, tem para levantar a mão. Eu depois, no final, na parte em que podem colocar as dúvidas, portanto, neste momento ninguém tem som, e vou desabilitar que possam habilitar o som ao entrarem na sessão. Portanto, o que eu peço então é, no final, depois da apresentação, ou levantam a mão e eu aí passo-lhes a palavra, permito que ativem o som e colocam a vossa questão em viva voz, ou então colocam a questão pelo bate-papo, aqui pelo chat. Relembro que são muitos participantes, hoje estavam inscritos mais de 500 participantes, portanto poderá não ser fácil verificar todas as questões que sejam colocadas. Mas, se necessário, no final eu deixo um e-mail onde posso responder também por e-mail a algumas das questões acerca da aplicação, não do ponto de vista de legislação, embora eu vá falar neste enquadramento legal agora. Portanto, as regras basicamente são cortar o som, fazer a apresentação, no final colocam as vossas dúvidas. Portanto, vamos dar início então e basicamente licenciamento de canídeos. Vamos ver aqui um breve enquadramento legal acerca das alterações que surgiram. Portanto, em 2019 o Decreto-Lei número 82 veio na prática revogar a legislação que existia, a portaria que existia e que tratava de todo o registro e licenciamento dos animais de companhia por parte das autarquias, portanto, e veio implementar uma nova forma de trabalhar neste sentido. Portanto, na prática, este ano, já no Orçamento de Estado, através do artigo 425, veio haver alterações deste 82/2019, porque o 82/2019, ao revogar o 412/2004, o que aconteceu foi que deixaram de ter categorias de animais e não poderiam tirar licenças se não havendo categorias de animais. Houve aqui um vazio legal, portanto, mas nada que não se resolva. Portanto, relembrar que os deveres das autarquias, no que diz respeito aos canídeos, poderá passar pelo registro e alteração no SIAC, ou seja, na plataforma eletrónica existem situações previstas na lei em que podem registar os animais. Neste momento o SIAC é que ainda não nos dá essa valência, mas isso é algo que certamente o SIAC irá tratar. As alterações no SIAC, vocês têm que atualizar a informação no SIAC. Sempre que houver alteração de proprietários, poderão ser vocês também a alterar esses dados, alterações de morada. Quando tiram licença dos animais de companhia, têm que ir ao SIAC e colocar lá a data da licença do cão, portanto, isso já tem que o fazer atualmente. Portanto, a entidade junta de freguesia tem o dever de fiscalizar, portanto, sempre que aparecer um boletim sanitário do animal que não esteja registado no SIAC, deve alertar e deve tentar registar ou falar ou informar o detentor do animal que deve se dirigir ao médico veterinário para o registar no SIAC, embora, em algumas exceções, possa ser a própria autarquia a registá-lo também no SIAC. E, por fim, o licenciamento dos animais de companhia. Okay? E aqui já vamos ter aqui algumas alterações no final também. Portanto, aprovar. Enquadramento legal. Portanto, o registro do SIAC, de acordo com o artigo 4 desta legislação que foi aqui mencionada, a identificação dos animais de companhia é obrigatória para cães, gatos e furões. Portanto, isto é apenas o registro no SIAC. No artigo 9º, refere que o sistema de informação do animal, nos casos em que os referidos os animais podem ainda ser realizados por pessoa acreditada, portanto, o SIAC, pela Junta de Freguesia ou pela Câmara Municipal. Então, isto quer dizer que a Junta de Freguesia poderá registar no SIAC em situações previstas neste número 5 e 6 daqueles artigos e no número 3 do artigo 29.
Portanto, isto quer dizer que a junta de freguesia pode registar no SIAC nas situações previstas. E quais são essas situações? São as situações em que os animais antes, ou seja, todos os animais que tinham nascido até junho de 2008, não tinham que ter chip e que por algum motivo já tinham chip, porque o detentor foi ao médico veterinário e já o tinha chipado. Mas que por algum motivo, este animal que antes não tinha que ter chip, mas que, porque o detentor já o tinha colocado, não estava registado no SIAC. Portanto, se não estava registado no SIAC, no SICAF, não passou para o SIAC e a entidade poderá vir a registá-lo. Okay? Outra situação também, se tiverem um animal que venha do estrangeiro e que esteja em território nacional por mais de 3 meses, salvo erro, a entidade junta de freguesia também poderá ter que registar no SIAC esse animal. Não é obrigatório que seja a entidade junta de freguesia, poderá ser a junta de freguesia, poderá ser a Câmara Municipal, poderá ser o médico veterinário, mas todas estas entidades poderão registá-lo, mas existe a possibilidade da junta de freguesia ter que o registar. Portanto, e ainda tenho esta questão aqui, que já chamei a atenção, que os possuidores de animais que, apesar de terem sido marcados antes da entrada em vigor do presente decreto de lei, não estejam registados no SICAF, portanto poderá ser a junta de freguesia a registrar no SIAC. Portanto, existem 3 exceções previstas na lei em que as juntas de freguesia poderão registrar no SIAC. Portanto, mas isto, para aqui, para a nossa formação, não é o mais importante. Eu depois vou-lhes facultar tanto esta apresentação como os decretos de lei, portanto, e poderão consultá-los. Fiscalização. De acordo com a legislação em vigor, às freguesias também compete assegurar a fiscalização do cumprimento destas normas constantes no presente decreto de lei. Portanto, se os animais não estiverem registados no SIAC, vocês podem e devem validar essa informação e podem ter que o registar ou pedir ao detentor que vá ao médico veterinário para o registar, porque está em falta essa informação no SIAC. Vocês têm o dever de fiscalização. Ok. Mais licenciamento. Portanto, houve um vazio legal também e as juntas de freguesia, basicamente, aqui sim é a parte mais importante, as juntas de freguesia têm que licenciar os cães. Portanto, se pelo regulamento da autarquia vocês pretenderem licenciar os gatos e os furões, já tem a ver com o regulamento que vocês aprovam. Porque de acordo com a legislação, vocês apenas licenciam os cães. Portanto, e continuam em vigor, então, de acordo com estas alterações que houve, de acordo com as alterações previstas no artigo 425 do Orçamento de Estado deste ano. Portanto, aqui estão os artigos. Houve algumas alterações de acordo com o Orçamento de Estado, porque de acordo com as alterações do 82 de 2019 não previa que os detentores pudessem ser pessoas coletivas ou centros de recolha, e neste momento já é possível. A alteração do Decreto-Lei 82 também, o artigo 27, através do adiantamento de inúmeros dispositivos referentes à licença de animais de companhia, os cães registados no SIAC são objeto de licenciamento anual da Junta de Freguesia da área de licenciamento do titular. Portanto, quem tem que emitir a licença dos animais é a freguesia onde reside o detentor do animal. Portanto, vocês não podem licenciar animais cujos detentores não sejam residentes na vossa freguesia. Está bem? Existem muitos casos em que a pessoa vai à caça, então vai à freguesia onde está a ir à caça e tenta tirar a licença. Não podem, o detentor tem que ser residente na vossa freguesia. Desativar aqui o som de todos. Ok. Dito isto, houve uma alteração também importante que diz que, com exceção dos cães perigosos ou potencialmente perigosos, o registro inicial no SIAC é válido com uma licença por 1 ano, a contar da data de registro. Isto quer dizer que todos os animais que forem registados agora no SIAC, porque o detentor vai ao médico veterinário e vai colocar o chip. Ao colocar o chip, o médico veterinário vai ter que o registar no SIAC. Este registro no SIAC é válido com uma licença por 1 ano. Ou seja, neste primeiro ano, a contar da data de registro no SIAC, vocês não podem cobrar a taxa de licença. Está em vigor desde que foi publicado o Orçamento de Estado deste ano e entrou neste artigo 425 desta informação. E também sei de antemão que muitas autarquias continuam a cobrar a taxa de licença para os que são registados.
Portanto, eu só estou a justificar e a chamar a atenção deste procedimento porque com a versão que vão receber até sexta-feira no final do dia, vai haver um mecanismo que pode evitar que isto suceda, está bem? Pronto, depois tem aqui mais menção aqui algumas alterações, ficam isentas taxas de licença também os cães que se encontrem recolhidos em instalações pertencentes a sociedades zoófilas, por exemplo, mas ficam igualmente isentos do pagamento de taxa de licença os titulares de canidos em situação com insuficiência económica. Portanto, isto são tudo questões que estão previstas nesta alteração ao Decreto-Lei 82/2019, com entrada em vigor do Orçamento de Estado deste ano. Portanto, vocês nunca podem alegar desconhecimento, que é público. E estamos a falar do vosso dever, enquanto funcionária pública que emite licenças. Vocês têm que ter conhecimento e ter o cuidado de ler a legislação, sempre que ela sai. Existem algumas entidades que também vos alertam para estas alterações, nomeadamente quem é sócio da ANAF, recebeu um parecer acerca destas alterações, portanto, e tem que ter o cuidado de ler estas alterações para implementar de acordo com a lei. Vocês não podem faltar ao cumprimento da lei, está bem? E não podem alegar nunca desconhecimento. Portanto, o enquadramento legal, já vimos aqui um pouco das alterações do 82/2019 e de acordo com o artigo 425 do Orçamento de Estado deste ano. Portanto, notas finais. A alteração a esta norma deixa claro que mantém na competência das juntas de freguesia a emissão da licença anual dos cães, registados no SIAC, com a particularidade de equivaler à emissão de licença e pelo período de um ano o registro do animal no SIAC. Portanto, aqueles que são registados no SIAC há menos de um ano, esse registro é válido como uma licença. A licença é emitida pela junta de freguesia da área de recenseamento do titular do animal. Portanto, se o detentor do animal não for residente na vossa freguesia, não podem tirar a licença. Ele tem que ir à freguesia de residência e emitir esta mesma licença. No caso de animais perigosos e potencialmente perigosos, o registro do SIAC não é válido como licença. Portanto, é a exceção àquela primeira nota que eu falei. Portanto, todos os animais perigosos ou potencialmente perigosos, quer sejam registados agora no SIAC ou há mais de um ano, é sempre emitida a licença. Mantém-se as categorias dos animais de companhia, caça, fins económicos, como guia, potencialmente perigoso e perigoso. Portanto, todas estas categorias mantêm-se. E agora, vamos falar aqui um pouco nas configurações, então vamos passar aqui, depois deste enquadramento legal, vamos falar aqui primeiro nas configurações que devem ter atenção na aplicação de canídeos, depois vamos ver como se emite licenças e depois, por final, vamos ver então algumas outras funcionalidades que talvez sejam do vosso interesse. Portanto, configurações. Eu vou chamar a atenção primeiro aqui numa configuração que tem para a possibilidade de emitir guia zero. Com a versão que vai sair, esta opção vai picada, porque devido à outra funcionalidade de não cobrar a taxa de licença caso ele esteja registado no SIAC há menos de um ano. Também vamos falar aqui acerca das configurações na tabela das raças, configurações das taxas e configurações das categorias. Portanto, vamos passar aqui para a aplicação. Portanto, vamos abrir aqui a aplicação de canídeos. Portanto, e o que eu queria chamar a atenção, no menu aplicação, configurações, é uma opção que não é nova, mas que com a versão que vai sair na sexta-feira, vai colocar uma opção automaticamente. Deixa-me só aqui. Ok. Temos aqui as configurações e aqui nas configurações tem uma opção que é... Está aqui. Guias de receita com valor zero. Aqui nesta opção já está trancada, porque com a versão que vai sair esta semana, automaticamente esta opção vai picada e vai ficar trancada para não conseguirem desconfigurar. Ok? Nestas configurações posso já chamar a atenção também de outra opção que nem todos utilizam, que é aqui utilizar formas de recebimento. Se tiverem o pico nesta opção, quando emitem licenças ou outras guias de outras taxas a cobrar referente a canídeos, ele pede sempre a forma de recebimento. Portanto, se quiserem integrar as guias na contabilidade, ele tem que saber por onde é que dá entrada aquela guia e qual a forma de recebimento. Se recebido por caixa, se recebido por banco, se recebido por dinheiro, cheque ou transferência. Portanto, estas duas configurações, utilizar formas de recebimento e guias de receita com valor a zero, chama a atenção que são importantes. Esta segunda vai ficar picada automaticamente com a versão que vai sair.
No menu parâmetros, na tabela das categorias, vocês têm aqui uma opção para definir quais são as categorias de animais perigosos. Portanto, a categoria G e H, obrigatoriamente, tem aqui o piquezinho. Portanto, e ao ter esta opção selecionada, ele vai obrigar alguns procedimentos legais caso a categoria do animal seja G ou H. É aqui que eu defino quais é que são as categorias para animais potencialmente perigosos. Já agora também tem ali a opção para a categoria E. A aplicação tem que saber diferenciar qual é a categoria E, porque animais de caça, nesta situação vai solicitar a data da carta de caçador e o número da carta de caçador. Outra configuração importante também. Na tabela das raças, em cada uma das raças, ele dá para definir se a raça é potencialmente perigosa. Portanto, para aquelas 7 raças definidas na lei como potencialmente perigosas, e apenas para estas, eu tenho que colocar aqui o piquezinho. Para além das 7 raças consideradas potencialmente perigosas, os cruzados daquelas 7 raças também são considerados potencialmente perigosos. Portanto, sempre que criem aqui uma raça que seja considerada potencialmente perigosa ou cruzado, devem ter o cuidado de colocar o piquezinho em potencialmente perigoso. E ao colocarem esta raça na ficha do animal, automaticamente a aplicação define a sua categoria. E não deixa alterar. Só o deixa alterar de potencialmente perigoso para perigoso, caso já tenha alguma ocorrência registada. Okay? Por fim, chama a atenção também que quando abrirem o ano, e já vamos ver este procedimento, devem, se aprovarem uma nova tabela de taxas e alterarem os valores das taxas dos canídeos, devem vir a parâmetros, à tabela das taxas, editar cada uma das taxas e alterar o seu valor. Okay? Os valores não estão corretos, não podem ser negativos. Gravar. Portanto, se aprovarem nova tabela de taxas, depois de abrir o ano e estando no ano 2021, vêm a parâmetros, taxas, editam cada uma das taxas e atenção que as taxas estão repetidas para cada categoria, editam cada uma das taxas e vão ter que corrigir o valor. Ok? Já vamos ver aqui novas funcionalidades também no que diz respeito à criação de categorias e de taxas, mas vou deixar isso para o fim. Para além destas configurações, portanto, emitir guia com valor a 0, aqui, e utilizar formas de recebimento, e destes parâmetros que eu chamei a atenção, tabela das categorias, tabela das raças e das taxas, vamos ver que agora no final do ano apenas um dos utilizadores que trabalha com a aplicação vai proceder à abertura do ano. Portanto, para proceder à abertura do ano, têm apenas que vir ao menu aplicação, clicar em abertura de ano, vai surgir este quadro para dizer que querem abrir o ano 2021 com base em 2020. Ok? Que em todos os separadores tem que ter tudo relação de operações de tesouraria, de classificações económicas, portanto tem que haver uma relação do classificador deste ano para o do novo ano. Se por algum motivo na contabilidade discriminarem e alterar o classificador económico, podem depois definir aqui as novas classificações. Portanto, mas depois de dizerem que querem abrir o ano 2021 com base em 2020, têm apenas que gravar. Ok? Se eu fechar a aplicação e voltar a abrir, ok? Já estão aqui em 2021. A pessoa que abre o ano no programa de canídeos fica automaticamente em 2021. Os restantes utilizadores devem ter o cuidado de confirmar se ao entrarem estão em 2021, porque caso não estejam, têm que ir ao menu aplicação, configurações, abre aqui a janela das configurações e aqui depois poderiam fazer a mudança de ano. Aliás, ele já tem aqui a opção mudar de ano, já mudou, já não está nas configurações. Portanto, e o mudar de ano é que ele vai abrir aqui o quadro para mudar de ano e escolhe o ano 2021. Portanto, abrir o ano, só um dos utilizadores é que abre. Todos os outros devem depois confirmar se estão no novo ano. Se não estiverem, têm que no menu aplicação mudar de ano. Ok? Deixou de ser nas configurações, passou a ser no mudar de ano.
Voltando aqui à apresentação. Portanto, configurações. Emitir guia a zero, é algo que está nas configurações. Tabela das raças já vimos. Tabela das taxas também. Tabela das categorias também. Também tratámos de ver como se abre o ano. Um dos utilizadores abre, os restantes têm que confirmar se estão no novo ano e mudar de ano se necessário. Portanto, alterações de software, novas funcionalidades. Então aqui sim, de acordo com aquelas imposições legais ou alterações que houve à legislação, nós vamos proceder, vamos lançar uma nova versão, onde vai estar disponível alguns campos na ficha de cadastro do animal. Por exemplo, se eu for agora aqui a cadastro, atualização de cadastro, na ficha do cão, no cadastro 1, vão ter disponível, isto só a partir de sexta-feira, ao final do dia, que vamos lançar a versão. Portanto, aqui no cadastro 1, se eu editar esta ficha, agora tem aqui uma data de registro no SIAC. Se vocês colocarem esta data, a aplicação valida se o animal está registado há menos de um ano, ele coloca automaticamente a taxa de licença a zeros e não cobra a taxa de licença, fazendo com que vocês não incumpram com o que está previsto na legislação. Ok? Este campo é novo, estará disponível a partir de sexta-feira ao final do dia. Provavelmente só segunda-feira, que ao entrarem nas aplicações, vai-vos aparecer a mensagem que existem atualizações e vão ter este campo novo. Ok? Pronto. Voltando aqui para a apresentação. Data de registro no SIAC. Portanto, este campo novo na ficha de cadastro do animal, e já vamos ver depois na emissão de uma licença como processa. Criar taxas para todas as categorias. Eventualmente, em algumas entidades vão querer criar categorias para animais de companhia, porque os animais de companhia são os cães, gatos e furões. Se já havia uma categoria para os gatos, poderão alguém querer criar uma categoria para furões, por exemplo. Portanto, na aplicação, se quiserem criar categorias novas, podem vir de acordo com o regulamento da própria autarquia, nos parâmetros categorias, poderão vir a criar novo, portanto clicar aqui no adicionar, vão ter que escolher aqui uma letra que não esteja atribuída, vou pôr aqui nova categoria, e o que tem de novo é que tem aqui uma opção para criar taxas default referentes à categoria A, ou seja, se eu criar uma nova categoria, ele por defeito fica só a categoria criada, mas não tem taxas para aquela categoria. Com as versões que vocês têm, obrigava-vos a ter que criar cada uma das taxas que criam para esta nova categoria. Se quiserem que, ao criar a categoria, ele copie as taxas da categoria A para esta nova categoria, clicam aqui nesta opção e ele automaticamente vai copiar as taxas existentes para a categoria A para esta nova categoria e já não tem que estar a criar todas as taxas para esta nova categoria. Portanto, isto é uma nova funcionalidade que está disponível também com a versão que vai sair ainda esta semana. Portanto, aqui ao gravar, vamos ver então que eu já tenho aqui a categoria K, e se eu for à tabela das taxas, portanto, eu já tenho aqui as taxas para a categoria K. Já não tem necessidade de estar a criar todas as taxas. Agora, se criam uma categoria K para os furões, por exemplo, e vão criar só uma ou duas taxas, não vale a pena estar a copiar todas as taxas da categoria A e aí inserem só aquela uma ou duas taxas que vão necessitar para aquela categoria que estão a criar. Tá? Mais. Portanto, outra funcionalidade nova. Ao criar taxas, também podem criar uma taxa nova de acordo com o regulamento de taxas e obrigava-vos à aplicação que vocês fossem criar aquela taxa para cada uma das categorias. Então também temos uma opção nova a criar taxas. Portanto, se for aqui a parâmetros taxas, por exemplo, existe aí algumas dúvidas se devem cobrar ou não taxa de registro. Isso já deixo para o vosso jurista, para o vosso advogado, eu tenho a minha opinião, porque de acordo com o que estava em vigor, vocês cobravam pelo registro na freguesia, não pelo registro eletrónico no SICAF, até porque havia situações em que não podiam ou não tinham que registrar no SICAF, porque se fossem nascidos anteriores a 2008, não iam registrar no SICAF porque não tinham chip. Pronto. Mas tirando isso, se vierem criar novas taxas, por exemplo, de registro no SIAC, vão ter que vir aqui à aplicação, à tabela das taxas, clicar em adicionar e vou criar uma taxa registro SIAC. Colocam a classificação económica. A partida será esta, 04012304.
A categoria, tinha aqui categoria A, qual é que era o valor, que não vai ser 2,50 €, vai ter outro valor, mas isso é outra questão. A opção nova que eu tenho é criar taxa para todas as categorias. Com a versão que vocês têm ainda na vossa autarquia, ao criar uma taxa, tinham que a replicar e criar várias vezes para cada categoria. Aqui, ao clicar nesta opção, ele vai replicar esta taxa que eu criei para todas as categorias e assim já não tem que criar a mesma taxa N vezes. Ok? Portanto, já vimos aqui duas opções. Ao criar categorias, ele permite importar as taxas da categoria A e ao criar uma nova taxa, ele permite criar aquela taxa automaticamente em todas as categorias. Quando vamos voltar aqui à apresentação, portanto, na ficha dos canídeos vão ter a data de registro no SIAC. Ao criar taxas permite criar para todas as categorias e ao criar categorias permite copiar as taxas da categoria A. Portanto, agora vamos ver aqui como se emite licenças. Portanto, isto é o vosso dia-a-dia na vossa autarquia. Portanto, isto não tem muito de novo, mas eu tenho que realçar aqui algumas opções. A opção do isento, a opção do já se encontra registado, o emitir licença para cães registados para SIAC há menos de 1 ano, já vamos ver qual é que é a alteração de procedimento da aplicação, como é que eu posso corrigir uma forma de pagamento de uma guia já emitida, de uma licença já emitida, como anular uma licença e como mudar um proprietário, ok? Portanto, vamos aqui para a ficha do animal de companhia, cadastro, posição de cadastro, e vou aqui à ficha do animal novo, que é esta Maggie, por acaso até tenho uma cadela com este nome, portanto não será só por acaso, onde reparar que este animal, eu coloquei aqui data de registro de SIAC, 2/10/2020, ok? Quando é novo, a aplicação não coloca aqui o vistozinho e já se encontra registado, portanto ele vai cobrar por defeito a taxa de registro. Esta opção já existe na vossa aplicação e sempre que criam uma ficha nova, por defeito ela não vai picada. Já se encontra registado. Nós, como existiam dúvidas no porquê deste campo, nós na versão que vai sair, vai aqui mesmo entre parênteses, não cobra taxa de registro. Portanto, se por algum motivo, de acordo com o regulamento da vossa autarquia, não quiserem cobrar a taxa de registro, porque o dono tem problemas, tem atestado de pobreza, por exemplo, então podem colocar aqui o piquezinho. Se for de uma entidade zoófila que guarda os animais e não querem cobrar a taxa de registro, ao criar a ficha, colocam aqui o piquezinho. Ao clicarem aqui, a aplicação não vai cobrar a taxa de registro. É para isso que serve esta opção. Quando é novo, normalmente não tem, e onde reparar que depois de emitir uma licença de um cão novo, a aplicação automaticamente coloca cá o vistinho. Para quê? Para que nos anos seguintes já não seja cobrada a taxa de registro. Portanto, é a partir desta opção já se encontra registado que a aplicação sabe se o animal se já foi cobrado ou não a taxa de registro e se é para cobrar ou não a taxa de registro. Isento. A opção isento serve para não cobrar a taxa de licença. Portanto, se não quiserem cobrar a taxa de licença, porque mais uma vez o detentor do animal tem um atestado de insuficiência económica ou o animal está num centro de recolha animal, portanto eu posso colocar aqui o piquezinho isento e ele emite uma licença, é numerada a licença, mas não cobra nada e não emite guia de receita. Eu já vou dar aqui um exemplo de uma licença. Pronto. Estas duas opções sempre existiram, nós só complementámos aqui com esta informação que está entre parênteses. Não cobra taxa de registro e não cobra taxa de licença. Pronto. Vou emitir esta licença deste animal. O que é que eu devo fazer? Portanto, eu vou cancelar aqui, já criei a ficha do animal. Estando na ficha do animal, vou a recibo de licença, não muda nada. Agora vai aparecer esta mensagem, devido ao registro no SIAC ser inferior a 1 ano, a primeira licença deverá ser gratuita. Esta mensagem vai ser alterada, ok? Portanto, na versão que vai sair ainda vai ser alterada, mas ele alerta logo para que não vai cobrar a taxa de licença. Se por algum motivo a vossa autarquia não quiser utilizar esta funcionalidade, porque quer cobrar o licenciamento por estar no regulamento de taxas, digo eu, ou porque o animal foi registado no SIAC há menos de 1 ano, mas antes da entrada em vigor do decreto-lei em março, desde que não coloquem a data de registro no SIAC, ele aí já vai cobrar a taxa de licença. Pronto, mas ele aqui já valida, vou fazer OK. Ele vai-me aparecer a janela para definir aqui
a data da vacina, o lote da vacina e vou emitir como até agora. Diferença, ele automaticamente vai colocar aqui a taxa de licença a zero. E ao emitir, ok, eu estou aqui em 2021, eu vou cancelar, vamos lá mudar aqui para 2020 e bem, das alterações não, ok. Vamos mudar de ano para 2020. Depois eu quero tirar listagens corretas, portanto, vamos voltar aqui à ficha da MEG. Já vimos que a MEG tem aqui uma data de registro no SIAC inferior a 1 ano, vou emitir a licença, ok, ele avisa. Vou colocar a data da vacina, como até agora, não muda nada, o lote da vacina. Posso alterar aqui a data de validade da vacina, se for válida por 3 anos, alterar aqui o ano e vamos emitir guia. Ele automaticamente coloca aqui a taxa de licença a zero. Portanto, ao emitir, como eu tenho a opção para utilizar formas de recebimento, ele mostra esta janela, vou dizer que o valor vai ser recebido por caixa e por numerário. Não muda nada, aqui o procedimento é igual. Ao ter aquela opção da data de registro no SIAC, ele automaticamente coloca o valor a zero. Ele emite licença normalmente para poderem ter um documento para entregar à pessoa. É isto que ele vai emitir. Okay? Guia de receita sem valor, licença tal e qual como eu tinha até agora, mas a validade automaticamente ele põe desde a data de registro no SIAC até mais um ano. Apesar de eu estar a emitir a licença hoje a 29/10, a licença é válida de 2/10, porque é a data em que foi registrado no SIAC até 1/10. Okay? Aqui neste modelo também já tenho em baixo o campo para mostrar a data de registro no SIAC. Portanto, o procedimento é parecido. É igual, basicamente. O que tem que fazer é, se colocar a data de registro no SIAC, ele alerta e emite automaticamente a licença com validade a contar a partir da data de registro no SIAC. Pronto. Aqui não há nada de novo. Onde reparar que a MEG, apesar de ser um registro novo, como ele tinha o PICzinho já se encontra registado, ele não cobrou a taxa de registro. Mas quando eu criei a ficha do animal não tiver o PICzinho, ele vai cobrar automaticamente a taxa de registro. Okay? Isto é igual, não mudou nada. Se eu eventualmente tivesse ali o PICzinho no isento, ele ia emitir uma licença. Eu posso lhe mostrar aqui um exemplo. História de guias de receita. Aqui a abrir aqui o histórico das guias de receita, tenho aqui uma isenta. Portanto, se o animal tiver ali o PICzinho já se encontra registado e em isento, tenho aqui esta da Cindy, que está azul. Se eu for aqui, clicar aqui no ver antes, quando põe o PICzinho em isento, o que eles imprimem, o que eles emitem, é esta licença aqui isenta. Ok? Portanto, a opção do isento emite uma licença, não emite guia de receita, porque não é para cobrar nada, não vai emitir guia de receita, e é este tipo de licença que deve entregar, por exemplo, a animais que estejam em centros zoófilos, ou outras entidades, ou cães-guia, ou outras exceções que estejam previstas na lei, para que a licença seja isenta. Pronto. Caso tenha a data de registro no SIAC inferior a 1 ano, ele alerta e coloca a taxa de licença a zero. A emissão da licença é tal e qual como tem feito até agora. Voltando aqui para a apresentação. Portanto, a opção do isento já vimos, a opção do já se encontra registado também. Portanto, o isento emite aquele modelo de guia isento, o já se encontra registado faz com que não cobre a taxa de registro. Se por algum motivo não quiserem cobrar a taxa de registro, basta que ao criar a ficha do animal coloquem lá o PICzinho. O emitir licenças para animais registados há menos de 1 ano no SIAC, desde que eu coloque lá a data, ele informa e coloca a taxa de licença a zeros. Como é que eu posso corrigir a forma de pagamento? Portanto, vou voltar aqui para a aplicação e disse que esta licença, esta guia de receita foi cobrada por dinheiro e cobrada em caixa. Se por algum motivo a pessoa, quando dá para pagar, vê que não tem dinheiro na carteira e diz, olha, tenho um terminal multibanco, tenho sim senhora, posso pagar por um multibanco? Pode sim senhora. Eu faculto o terminal multibanco e como eu já tinha emitido a licença e coloquei uma forma de recebimento incorreta, o que é que eu posso fazer? Eu posso depois vir à consulta das guias de receita, seleciono aquela guia da MEG que eu emiti por engano ou por antecipação, coloquei uma forma de pagamento incorreta, então vou aqui aos detalhes e tenho aqui a alterar forma de recebimento.
O alterar forma de recebimento, ele abre aqui o quadro das formas de recebimento, novamente. Portanto, e agora vou dizer que isto foi recebido não por caixa, mas por banco. E ao pôr aqui por banco, ok, pelo TOTA, por transferência ou por MB e gravo. Quando eu for tirar a listagem de final do dia, eu já tenho este valor no banco. Agora, chame-nos a atenção que o que ele faz é como se fosse a anulação da guia e a recepção na nova forma de recebimento. Portanto, se eu for tirar as listagens de valores cobrados do dia de hoje, dia 29 ou 29, eu vou mostrar aqui todas as listagens. Tenho que passar para aqui a listagem. O que ele faz é, tenho estas, eu só tenho uma guia, a guia 190, com valor zero. Por acaso, esta guia não foi um bom exemplo, eu tenho que emitir aqui outra licença com cobrança de valores. Mas na prática, nas listagens por forma de recebimento em caixa, por exemplo, esta está a zeros também, a listagem por formas de recebimento, deixa-me só passar para aqui esta listagem, está aqui a bloquear, okay. Na listagem das formas de recebimento e pagamento, ele vai aparecer a positivo e a negativo em caixa e depois a positivo no banco. Okay? Deixa-me só aqui, eu vou fechar aqui a impressão do mapa. Okay. Está aqui a bloquear a aplicação. Isso, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, então. Ok, já aqui tenho a listagem. Portanto, então de reparar que nesta, por numerário, aparece duas vezes. Eu vou emitir aqui outra licença para tornar isto mais claro. Aqui também tinha das formas de recebimento, por dinheiro e por transferência, mas vamos emitir aqui outra licença de outro animal qualquer para tirar estas listagens. Portanto, eu aqui apenas tinha uma de uma isenta para mostrar esta opção da data de registro no SIAC, mas se eu for aqui outro animal qualquer, deixa-me só confirmar que não tem licença emitida neste ano. Não, este animal não tem licença emitida este ano. Eu vou colocar a data da vacina, lote da vacina, vou emitir a guia, vou dizer que foi recebido por dinheiro e em caixa, gravar, ok, está emitida aqui a guia, ok, depois de emitir a guia, se eu me enganar na forma de recebimento, venho à consulta, histórico de guias de receita, no histórico de guias de receita vou ter que corrigir a forma de recebimento, e ao corrigir a forma de recebimento, depois vamos ver o resultado na listagem dos valores cobrados, ok? Portanto, eu tenho aqui esta Molly, que foi que eu emiti agora, vou aos detalhes, vou corrigir, alterar a forma de recebimento, vou dizer então que foi recebido por banco, agora pelo novo banco e por transferência, gravo, ok. O que é que acontece agora? Se eu voltar à listagem dos valores cobrados, do dia de hoje, desimprimir, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, deixa-me só aqui passar para aqui a listagem, okay. Portanto, já tenho aqui as várias guias, 190, não é? O que é que foi recebido por numerário? Aparece aqui esta 191 recebido, mas depois tem a anulação e depois aparece a entrada por banco. Ok? Portanto, ao fazer a correção da forma de recebimento, ele faz logo a anulação por aquela forma de recebimento e cobra no local devido. Portanto, é isto que faz a alteração da forma de recebimento. Já agora, ao fazer a correção da forma de recebimento de uma guia que foi emitida no dia anterior, se eu fizer a correção da forma de recebimento no dia atual, ele vai depois fazer a anulação no dia de hoje e a entrada novamente no dia de hoje. Okay? Portanto,
Se eu for corrigir aqui uma forma de recebimento de uma guia que foi emitida em dias anteriores na data atual, ele faz essa correção e aparece refletida no mapa do dia de hoje. Portanto, aparece cobrada, imaginem, na semana anterior e hoje aparece a anulação e novamente a entrada na nova forma de recebimento definida. Continuando. Portanto, alterar formas de recebimento. É na consulta das guias de receita / licenças que eu posso corrigir a forma de recebimento, anular licença. É exatamente da mesma forma. Portanto, aqui na consulta das guias de receita, se eu quiser anular uma guia, eu posso chegar aqui a esta da Molly, que acabei de emitir, e fazer o anular. Ao fazer o anular, ele pede-me aqui a data em que estou a fazer a anulação. Normalmente é no mesmo dia. Mas, por exemplo, se eu estiver a anular uma guia que foi emitida a semana anterior, esta que está aqui no dia mês 8, ao anular, portanto, se eu estiver a devolver dinheiro à pessoa de uma guia que foi emitida há uma semana, há 2 semanas, portanto, em datas anteriores, eu ao anular vou dizer que estou a anular no dia de hoje, até porque se estas guias já foram integradas na contabilidade, ele não deixa fazer de outra forma. Okay? Portanto, eu devo fazer as anulações na data atual e essas anulações vão aparecer refletidas nas listagens de final do dia da data atual. Portanto, neste caso, a cobrança do valor da licença que foi emitida no dia 7/8 continua no dia 7/8. No dia 29/10 vai aparecer a anulação destes 10 euros. Ok? Portanto, se eu for tirar novamente a listagem de valores cobrados do dia de hoje, por exemplo, aqui por formas de recebimento e mandar imprimir, vai-me aparecer refletida esta anulação que eu fiz. Okay? Os 10 euros daquela guia que foi emitida em agosto, aparece refletida hoje a anulação, portanto é a devolução do dinheiro à pessoa. Portanto, as anulações, as correções da forma de recebimento devem ser registadas na data em que vocês registram e aparece na listagem de final do dia, ok? Para não haver alterações daquilo que já foi integrado na contabilidade nas datas anteriores. Se os movimentos já foram registados na contabilidade, ele não deixa registar estes movimentos de anulação ou de correção de formas de recebimento em datas anteriores, porque essas datas estão trancadas. Mudança de proprietário. Portanto, como é que eu devo mudar um proprietário? Se o novo detentor não é da freguesia, eu basicamente o que eu faço é registro o abate do animal. Porquê? Porque é o novo detentor que vai ter que o registar. Portanto, se eu souber que o novo detentor não é da freguesia, eu edito a ficha do animal e vou cancelar. Podem criar aqui uma mudança de residência, por aí fora, grave. Ok? Agora, se vocês não souberem qual é a residência do novo detentor, também devem, em primeira instância, simplesmente editar a ficha do animal e anulá-lo por mudança de dono. Ok? Agora, se o novo detentor for à autarquia e pedir para registar o animal, vocês não podem criar uma nova ficha, porque o animal é o mesmo, o número de chip é o mesmo. Então o que têm que fazer é ir à procura daquela ficha do animal, retirar o cancelamento. Tem certeza que pretende retirar o cancelamento deste registro? Sim. Portanto, o animal volta a ficar ativo e o que tem que fazer é editar e nos dados do dono, mudar o nome do dono. Vou pôr aqui Pedro Prato, que sou eu. Olha, não estou na base de dados, mas vamos pôr aqui outro Pedro. Pronto. Portanto, se o novo detentor for da freguesia, só o que tem que fazer é editar a ficha do animal e mudar o nome do dono do cão. Mais nada. A ficha do cão é sempre a mesma. Vocês não podem anular uma ficha e criar uma nova ficha para o mesmo animal, porque o animal é o mesmo. Eles não podem ter 2 fichas com o mesmo número de chip. Ok? Portanto, se há mudança de dono, se souberem que o novo dono é da freguesia, só têm que editar e mudar o nome do dono do cão. Se não souberem, registra o abate por mudança de dono. Se amanhã o novo dono vai à freguesia e pede para registrar o animal, vocês verificam que aquele animal já existe, porque ele não deixa criar outra ficha, aquele chip já está atribuído à ficha do animal, e o que vão ter que fazer basicamente é anular o cancelamento do animal e depois mudar o nome do dono. Ok?
Portanto, mudanças de dono é editar e mudar o nome do dono do cão se for da freguesia. Se não for da freguesia, abate o animal. Mais questões a ver que têm levantado alguma polémica. Portanto, enquanto emissão de licenças, mudança de proprietário, estamos falados. Outras funcionalidades da aplicação. Já falámos no utilizar formas de recebimento. Para quem não tem aquela opção selecionada, menu aplicação, configurações, utilizar formas de recebimento, pode colocar o Pixinho, só assim tira proveito da integração na contabilidade no local devido, porque para quem integra tem que ter esta opção selecionada, e tira proveito aqui da listagem de valores cobrados para saber como é que foram cobrados, se por dinheiro, por cheque, por transferência, ou se dá entrada em caixa ou no banco. Okay? Se não tiver aquela opção, nunca conseguirão tirar proveito destas listagens. Mais funcionalidades da aplicação, listagem de valores cobrados, temos estado aqui a ver, no final do dia devo tirar a listagem de valores cobrados, consulta por dono, onde reparar que, no menu consultas, registro por dono. Se quiser saber todos os animais que um detentor tem, eu posso vir aqui à registro por dono, utilizo aqui a pesquisa, vou à procura aqui da Adriana e se for ao separador de detalhes aparece todos os cães que a Adriana tem. Okay? Para além disto, na própria ficha de um animal, se eu for a cadastro, atuação de cadastro, nos dados do dono, eu tenho aqui o ver cadastro, ou seja, ele vai mostrar todos os outros animais do Pedro I, por exemplo, se eu clicar aqui em ver cadastros. Portanto, quando estou a emitir a licença do animal, eu posso logo consultar se aquele detentor tem mais cães e tentar perceber porque é que ele não está a tirar a licença dos outros. Posso logo alertar, porque eu tenho o dever de licenciar, não é? Vocês, enquanto funcionárias, não têm o dever de fiscalizar, isso é um dever do vosso presidente de junta de freguesia, como o presidente da Câmara ou como a própria autoridade policial, força policial, mas podem alertar que é obrigatório tirar a licença. Portanto, na altura da emissão da licença, podem logo confirmar se aquele detentor tem mais animais e, se tiver, perguntar, então e os outros animais, não querem tirar a licença? Para além disso, tem aqui o ver histórico de dono. Sempre que eu edito a ficha do animal e mudo o dono do cão, eu depois for ver aqui o histórico de donos, ele vai mostrar que aquele animal já foi pertença de vários detentores. Portanto, eu aqui neste animal nunca fiz a mudança de dono, mas tenho esta funcionalidade também para ver todas as pessoas que já foram proprietárias daquele animal. Outras funcionalidades importantes, portanto, consulta de dono, histórico de proprietário, estatísticas. Muitos de vocês conhecem aqui as estatísticas da aplicação, onde depois podem aqui no menu consultas, estatísticas, saber, vamos lá aqui, arrastar para aqui, portanto, desde o dia 1 de janeiro deste ano até à data atual, dia 29, por exemplo, pode querer saber quantos animais é que foram registados e licenciados por categoria, quantos animais é que foram registados e licenciados por raça, por motivo de eliminação, e agrupar por mês. Portanto, e tem estas estatísticas que podem ver na vossa autarquia, porque muitas vezes utilizam estes documentos para fazer relatórios para entregar ao executivo para colocar, não na conta de gerência, mas os relatórios de atividades da vossa autarquia, ok? E aqui conseguem saber quantos registros e licenças por categoria, por raça e quantas eliminações por motivo. Portanto, dito isto, e até porque eu me alonguei bastante aqui na formação, portanto, são algumas funcionalidades novas e outras que já existem. A forma de emitir licença não mudou, é emitir a licença tal e qual como emite até agora. A novidade é que vão ter o campo da data de registro no SIAC e caso tenham lá uma data inferior a um ano, ele automaticamente alerta e coloca como taxa de registro o valor igual a 0. Ok? Portanto, da minha parte, a apresentação é esta. Eu queria alertar, antes das questões, que tem aqui os contactos. Portanto, eu peço que confirmem. Agora no RP já tem a opção, portanto, aqui no RP já tem a opção para se inscrever e tem acesso às formações, mas são disputados e-mails para os clientes também para se poderem inscrever. Portanto, todos os inscritos vão receber um diploma, um certificado de presença. Portanto, isso poderá ser importante a nível de progressão de carreira, porque tem formação na área.
Portanto, podem utilizar este diploma neste sentido, mas para além disso, porque muitas autarquias, devido à sua dimensão, não estão sempre na autarquia, a gente envia por e-mail na mesma. Temos reparado que muitos dos e-mails que eram enviados iam para o spam, portanto, verifiquem se no spam não tem lá mails deste e-mail que aqui está, mailing@freeweb.net. É este mail que está a disputar os e-mails com os convites para as formações. Para alguma dúvida quanto a este tema, envie um e-mail para webinar@freesoft.pt.